Call me by your name and I'll call you by mine. Stephanie, hoje no Livro Aberto nós vamos falar do livro Me Chame Pelo Seu Nome, do escritor egípcio André Assima. Esse livro foi lançado em 2007 e ele é um livro que já é bem conhecido, acho que a maioria já viu o filme, ou já pelo menos ouviu falar do filme, né, do mesmo título, Me Chame Pelo Seu Nome. Esse é um que foi lançado ano passado, em 2017. Esse é um caso que eu vi o filme antes do livro, porque na época em que eu subi do filme, eu subi do livro também, e eu queria ver logo o filme, porque ia ter o Oscar, inclusive o filme ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado. Tanto o filme quanto o livro são muito bons, vou dizer que eu gostei bastante. E conta a história do Hélio, um rapaz de 17 anos, e o romance dele com o Oliver, um estudante de 24 anos. A história se passa nos anos 80, vou mostrar a capa. Essa capa aqui eles fizeram assim, tipo uma... Ela não é... A capa é assim, ó. Tem aqui, acho que o pêssego, uma coisa assim, que é uma coisa que aparece na história várias vezes. E aqui tem essa jacket, né, que chamo com a foto do filme. Deixa eu mostrar aqui. Tá. Vamos falar um pouquinho sobre a história. O personagem principal, o narrador, é o Hélio, que é o rapaz de 17 anos, e a gente vê que ele tá narrando, assim, do futuro, assim, tipo, um acontecimento que aconteceu quando ele era adolescente há muitos anos atrás, e a gente fica sabendo que esses acontecimentos do livro aconteceram há 20 anos atrás. Então, quando ele tinha 17 anos, os pais dele sempre recebiam estudantes no verão. Os pais dele eram professores universitários, se não me engano, acho que o pai era professor universitário, não me lembro se a mãe era também, e recebiam estudantes no verão para analisar os trabalhos deles, que iam ser publicados e tal. E nesse verão eles receberam o Oliver, e o Hélio pensou só mais um hóspede, né, que vai ficar no meu quarto, porque ele ficava no quarto menor do lado e o hóspede ficava no quarto dele. Daí eles receberam o Oliver, e o Oliver era assim bem expansivo. Assim, ele tinha uma personalidade muito inebriante e cativante, todo mundo gostava dele, todo mundo de imediato gostou dele, e o Hélio também. O Hélio, assim, percebeu, assim, que ele estava sentindo algo mais, assim, do que uma afeição ou uma admiração por ele. E aquilo no livro, né, ele fala que ele namorou moças, mas ele já, se eu não me engano, ele falou que já se sentiu atraído por alguns rapazes. Então, tipo, aqui ele fala mais, assim, da sexualidade dele, assim, do passado, assim, do que no filme. O Hélio tá narrando, né, vendo esses acontecimentos, né, de 20 anos atrás, ele tá narrando, assim, tipo, e ele conta, né, que no início ele achava até o Oliver, assim, meio arrogante, né, até ele perceber, assim, que ele tava sentindo algo mais do que só atração, né, que aquilo tava se tornando, assim, numa paixão, assim, agoniante, tipo, porque ele não parava mais de pensar, ele estava vivendo em torno de saber se o Oliver sentia alguma coisa por ele. Ele tinha a impressão de que ele dava sinais, mas ele não tinha certeza se aquilo era só sinais ou se era o jeito expansivo do Oliver. Falar um pouquinho sobre a personalidade do Hélio. O Hélio, ele é assim, um menino, assim, extremamente maduro para a idade dele de 17 anos, assim, tanto psicologicamente quanto intelectualmente. Ele lê muito. Os pais deles acham até ele muito retraído, dizem ele sair mais, se divertir mais, tipo, e ele, além dele ler bastante clássicos, assim, ele também toca piano, faz traduções, assim, tipo, ele é bem, assim, intelectual. Isso deve muito também aos pais dele também, que incentivam, mas eles acham ele, assim, muito introvertido. Ele é então, um menino muito inteligente, e ele, né, começa essa amizade com o Oliver, e ele fica muito agoniado porque ele percebe que realmente ele gosta do Oliver, que ele fala quando ele tá nessa agonia. Eu queria que ele entrasse em meu corpo depois de ouvir as palavras que eu vi ensaiando havia dias. Eu queria dizer, por favor, não me machuque. O que queria dizer
me machuque o quanto quiser. Tipo, ele viu, né, que ele queria muito mais do que só o corpo do Oliver, né? Ele queria, assim, a pessoa que ele era. E o Oliver, assim, do filme, assim, falando um pouco do filme, o do livro, ele é do livro ele é bem mais, assim, expansivo, assim, mais difícil de saber o que realmente ele tá pensando do que o Oliver do filme, mas dá pra dizer que o filme é bem fiel ao livro, né, só tem algumas diferenças aqui e ali. Dele pensa com quem que ele poderia conversar sobre esse assunto, né? Que ele se sente muito angustiado a respeito de estar gostando tanto do Oliver. Então ele pensa que ele, será que eu poderia conversar com meu pai? Ele pensa, assim, ele fala assim que o pai dele é bem liberal, os pais dele são bem liberais, assim, mas assim, são pessoas bem eruditas, mas ele diz que acha que não chegaria a tanto, que ele não tinha com quem conversar, né? Mas ele começa a suspeitar realmente que o Oliver tá querendo mesmo que ele, né? E então acontece assim que os dois, assim, de fato, né? Ele descobre mesmo que o Oliver gosta dele. No início o Oliver fica até meio hesitante, né? Acho que ele pensa também, né, nos pais também, né? Dele tá de hóspede lá, acho que ele fica meio assim. Mas acaba que eles acabam assim se entregando a essa paixão, e é uma paixão assim muito intensa. Ao mesmo tempo que o Hélio tá tem uma namoradinha lá da idade dele, mas o relacionamento depois ele meio deixa lá de lado, assim, porque não é nada comparado ao que ele tem com o Oliver, que é uma coisa assim, bem mais do que carnal, sabe? Então eles ficam, né, tipo, escondidos, assim, né? E às vezes ele fica pensando que o pai dele percebe alguma coisa, porque um dia de manhã ele tava quebrando, descascando o ovo cozido pro Oliver, assim, sorrindo, assim como um casal, e ele olhou e o pai dele tava olhando, assim, então ele suspeita, assim, que o pai dele sabe de alguma coisa. I may have come close, but I never had what you two have. Né? E eles ficam essas semanas que o Oliver vai ficar lá, eles ficam né, nessa paixão bastante intensa, mas sabendo que tem um prazo para acabar, porque o Oliver, ele é americano, ele vai voltar para os Estados Unidos. Il treno espresso 597 delle ore 11:28 diretto a Milano Centrale è in partenza dal binario. Né, ele só tá ali um tempo para que o professor analise o trabalho dele, para ele conseguir editar o trabalho dele e publicar em Roma. Outra coisa, uma coisa assim que, tipo, o livro até aqui, tipo, até a parte do final, assim, ele é... Até a parte do final, não. O livro, assim, o filme, assim, quando eu vi primeiro o filme, depois o livro, eu vi que a parte em que o filme acaba não é a parte onde o livro acaba, ainda tem mais coisas. Então, tipo, eu ouvi falar, assim, que vai ter uma continuação do filme, não sei se é verdade. E eu, lendo o livro, vi que realmente dá pra ter a continuação, porque depois que acaba aqui, eu não vou contar, né, quem viu o filme sabe como acaba o filme. Eles continuam, assim, nesses 20 anos, assim, se falando e às vezes se vendo, mas eu não vou falar, assim, o que acontece, se eles continuam como um casal ou não, mas quem viu o filme, né, o final sabe, né, o que acontece, né, no final, assim, né. É um final, então eu acho que com certeza dá pra sustentar outro filme com, mesmo sendo pouco, assim, tipo, dá pra mostrar, assim, né, o tempo passando, né, como o Hélio levou isso, tipo, e se o Hélio conseguiu superar, porque dá pra ver que o Hélio tem uma paixão muito mais intensa, na verdade é um amor bem genuíno mesmo. Outra coisa assim que tipo que eles deixaram fora do filme, que eu acho que a gente ter colocado, é uma personagem que é a Vimini, que é uma menina de 9, 10 anos que é vizinha do Hélio e ela tem leucemia. E ela é uma personagem importante, ela é uma menina extremamente inteligente e ela tem, assim, uma amizade também, ela fica também cativada pelo Oliver. Não, eu gostei muito do livro, o livro é muito bonito, muito bem escrito. E eu recomendo, assim, o livro e o filme, os dois são ótimos. Outra coisa que eu queria dizer, assim, tipo, é isso.
Bom, eu gostei bastante e recomendo, né? Me Chame Pelo Seu Nome, fica a dica aí, um ótimo livro. E eu vou mostrar agora o que eu tô lendo. Eu tô lendo um outro livro ótimo que eu tô gostando bastante, do Mia Couto, A Confissão da Leoa. E eu tô gostando bastante, né? Tô no início ainda, mas né, o Mia Couto, né, só escreve livro bom. Que nem Gabriel Garcia Marques, né? Não peguei nada dele que eu dissesse, foi mais ou menos, né? Então fica a dica do Me Chame Pelo Seu Nome. Veja o filme, leia o livro, os dois são ótimos.